Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Hoje escolhei a quem servireis, mas seja Ele o Senhor. Hoje escolhei a quem amareis, mas seja Cristo Redentor. Ele vos chama, buscou-vos também, seu grande amor lá na cruz revelou. Sim, hoje escolhei a quem servireis, mas seja Ele o Senhor. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Ouvintes amados, preciosos filhos de Deus, estamos mais uma vez com a oportunidade de ouvirmos uma pequena porção da palavra de Deus, que pode ser multiplicada como o azeite que a viúva tinha, a farinha que lhe restava, como aqueles poucos pãezinhos e peixinhos que aquele rapazinho tinha, quando a multidão estava com fome. Deus pode tomar uma pequena e simples palavra e vivificá-la no coração do ouvinte, pois a fé vem pelo ouvir, e fazer daquilo uma grande dinamite na sua vida. Você sabe que o poder atômico é justamente isto, é a liberação de pequenos átomos, e isto faz um grande estrondo. Isto quer dizer um grande poder. Se o Espírito de Deus puder liberar, fazer explodir o poder de uma pequena palavra num coração de um homem, de uma mulher, de um enfermo, de um pecador, de um viciado. Oh, que efeito extraordinário aquilo traz! Com razão, aquele centurião disse para Jesus:
diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Então, o que nós estamos precisando é justamente disto, é da vivificação da palavra de Deus em nossa vida. Com prazer, com segurança, com certeza absoluta, nós oferecemos a nossos ouvintes também a mensagem que Deus enviou para nós nesta era, que vem nos libertar de tudo que possa ser contrário a Deus e nos preparar para o arrebatamento. É uma mensagem precursora, portanto, que endireita as veredas, que aplana os montes, que prepara de fato os corações e aponta o Cordeiro de Deus em sua segunda vinda. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Jesus Cristo diz em São João capítulo 15, verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. São João 15, 16. Não foi ela quem decidiu, mas foi a escolha de Deus. Esta frase deve ficar destacada nos nossos corações e relacionada com São João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esta frase, conforme acabamos de citá-la, é do profeta de Deus para esta era em sua mensagem Esteja Certo de Deus. E ele toma aquela mulher viúva que estava sofrendo terrivelmente a seca, o juízo que houvera caído sobre a terra. Seria ela a única culpada de tudo o que estava acontecendo na terra naquele dia? De todo o mal? Não, absolutamente não. Mas ela estava sofrendo terrivelmente, especialmente porque o seu calibre era um calibre especial. O que quer dizer? O seu caráter era um caráter diferente de todos os demais. Era um calibre, um caráter como o de Elias, o profeta de Deus. Ela poderia perfeitamente solucionar o seu problema como viúva nova através de meios que a razão recomenda. Mas o seu calibre não permitiu. Mas isto mostrou que ela tinha sido escolhida por Deus. Onde então chegamos a esta frase que destacamos: não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Aquela mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias. Isto porque, geralmente, suas ações provam o que você é. As suas ações provam o que você é. Vamos repetir? As suas ações provam o que você é. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. E devemos nos lembrar em tempo que ela era uma gentia e não uma judia. Então aquela mulher não era uma judia, mas sim uma gentia. E foi escolhida por Deus para receber, para acolher o profeta de Deus, Elias. Oh, meus ouvintes, isto aqui deveria encerrar todo o assunto. Porque há uma pergunta, às vezes até dentro de nós mesmos, quando estamos
lendo, ouvindo a mensagem do profeta desta era, a gente pensa, como pode ter uma igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, rejeitar uma verdade como esta? A gente não admite que um homem, um pregador, possa rejeitar a mensagem do profeta desta era. E a gente vê que é o suco da verdade. E por dentro a gente não admite que um homem de Deus poderia rejeitar, chamar de falso uma coisa tão preciosa, tanta verdade como essa. Oh, sim. Mas com o tempo Deus vai mostrando. Mostra que Jesus passou por muitos enfermos junto do tanque de Betesda e foi ali estar com apenas um homem. E o próprio Jesus diz que no tempo de Elias haviam muitas viúvas, mas somente a uma Elias foi enviado. Mas como Deus trata individualmente com gentios, então vamos deixar as igrejas de lado e vamos pensar em nós individualmente. Porque é quando eu penso assim, porque Deus passou por tantas pessoas melhores do que eu para anunciar esta mensagem, vindicar um ministério para anunciá-la em um país, da maneira que vindicou, escolhendo um vaso tão frágil, tão débil, quando ele poderia escolher tantos outros homens inteligentes e sábios e de muito melhor reputação do que eu? Oh, me permitam falar eu, mas eu estou falando eu no sentido de debilidade, de indignidade, de falta de condição. Por que Deus passar por tanta gente melhor do que eu e vir dizer no meu coração que esta mensagem é a precursora de sua segunda vinda e que eu deveria anunciá-la a toda a nação, e não somente à nação, mas a nações. Oh, Maria poderia pensar também, por que passou Deus pela filha do sumo sacerdote e veio a mim? Por que passou ele pela filha da primeira dama da cidade e veio a mim, uma pobre mocinha casada com um velho viúvo, sem recurso algum, e para ter uma água em casa tinha que buscar ali numa fonte, num poço, num córrego? Meu irmão, minha irmã, Deus está passando por montões de concretos. Deus está passando entre torres erigidas. Deus está rompendo paredes de ouro, paredes de prata, paredes de bronze, e passando por estas ondas carregadas para te anunciar a verdade nesta hora, neste momento. É isto que está acontecendo. Não é outra coisa diferente. Não foi você quem decidiu. A escolha foi de Deus. Por isso que nós não podemos nos jactanciar. Não podemos de maneira alguma nos tornarmos petulantes, arrogantes. Não podemos ser fariseus a estas alturas. Porque a única diferença que existe entre o Filho de Deus e o homem de Belial é Deus. E essa diferença se manifesta justamente em esta pessoa ser escolhida, visitada pelo seu profeta, pela mensagem do dia e, mais do que isso, ser recebida por aquela pessoa. Não foi isto que aconteceu com aquela pobre viúva? Sim, foi. Aquela terra estava ardendo como esta está ardendo. A terra está ardendo sob um fogo terrível, muito pior do que aquele fogo das fogueiras das arenas. Há uma sequidão terrível na moral. A moral tem sofrido uma coisa terrível, uma seca horrível. O temor de Deus e o amor têm se esfriado.
Agora, sem dúvida alguma, aquela mulher tinha o calibre de um homem que temia Deus. As mulheres querem ter porte de homem, mas elas querem ter porte de homens pervertidos. Elas querem ter porte de homens corrompidos, de homens adúlteros, de homens fumantes, por isso elas fumam também, de homens beberrões, por isso elas bebem também, de homens sem brio, por isso elas ficam sem brio também. Elas querem imitar o homem em perversão, mas aquela mulher tinha o calibre de um homem. Sabe disto? Que ela tinha o calibre de um homem, mas de um homem que temia a Deus. Isto não a tirou do posto do seu dever. Isto não a colocou num empreguinho de corrupção. Não. Por causa de suas circunstâncias, ela se manteve feminina. Ela se manteve fraca, débil, mas tendo o calibre de um homem que temia a Deus. Oxalá que todas as esposas tivessem o calibre de seus esposos quando eles têm o calibre de Cristo. Quando eles têm o calibre de Deus, quando eles têm uma moral introduzida pelo Espírito Santo, gerada, um caráter gerado pelo Espírito de Deus. Sim, isto faria, de fato, uma verdadeira igreja. Porque a igreja, sim, a mulher fala da igreja. E a igreja tem o calibre másculo. O caráter é másculo. Simplificando mais a coisa, o caráter é masculino. Ou seja, é neutro. O caráter não tem sexo, por isso em Cristo não há macho nem fêmea. Mas esta mulher, esta igreja, então deveria ter o caráter do esposo, que é Cristo. O calibre de Cristo. E o espírito de Elias é o espírito de Cristo. E aquela mulher tinha o calibre de Elias. Tinha, portanto, o calibre de Cristo. Por isso foi ela escolhida dentre todas as viúvas que existiam naquela época, viúvas honestas. Ela foi escolhida para ser visitada pelo profeta de Deus. Podemos ver que Deus não a haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus. Se Deus não te escolher, se você não for digno, você nunca receberá a mensagem de Elias. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Oh, que coisa maravilhosa! Pare, põe a mão no seu coração, sinta o palpitar do seu coração e diga: há vida em mim. Quem me deu esta vida? Foi Deus. Agora você diz: quem está me dando esta visita? Quem está me visitando nesse instante? Ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Ele nunca enviaria no sentido de ser aceito. Ele enviou a uma casa que não era digna, a casa de Jezabel. Mas para quê? Para ser rejeitado. Ele veio para que era seus e os seus não receberam. Ele enviou Elias na casa de Jezabel e ele tem enviado esta mensagem por todo o mundo. Não resta dúvida, para que ela seja blasfemada, para que ele seja crucificado novamente. Mas agora vamos pensar. Enviado com o objetivo de ser aceito. Enviado ao poço de Jacó. Que tristeza, que lástima. Gente dizendo: tenho água do poço de Jacó para dar ao povo. Eu tenho isto, eu tenho aquilo lá de Jerusalém para dar ao povo. Jesus foi no poço de Jacó e a samaritana tomava água daquele poço há tantos anos e continuava sendo uma meretriz. Nós não precisamos de água do poço de Jacó, buscado lá em Samaria. Nós precisamos é da mensagem a qual Deus tem nos enviado. Aquela mulher não foi aonde estava Elias. Elias foi onde estava a mulher. O homem nunca busca Deus. Deus é quem busca o homem. Jesus sabia quem ele buscava. Ele disse em São João capítulo 13, verso 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Sim, meus amados,
Veja como, a estas alturas, nós podemos voltar àquela frase destacada: não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Por isso, nós não tentamos um proselitismo. Por isso, nós não esforçamos, num sentido, nós não esforçamos para que as pessoas venham para nós, venham para o nosso grupo. Nós não queremos manufaturar a quem quer que seja, porque aquele que é escolhido, sem dúvida alguma, por si mesmo, pelo Espírito Santo, recebe a Elias, recebe a sua mensagem. Este não é um problema nosso. Não estamos perdendo uma guerra quando perdemos um membro. Não estamos perdendo, de maneira alguma, uma guerra religiosa, uma demanda, uma política denominacional. Não. Jesus disse: aquela ovelha que é dele, ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. Então, não era ela quem estava convidando a Deus. Era Deus quem estava a convidando. É Deus quem está falando com você. Não é você quem está falando com Deus. Deus tem provido este meio para um mundo moribundo, para o qual não há solução. Mas onde está o remédio? Apresentem onde está o grego, onde está o judeu, onde está o sábio, o inquiridor deste século. Pergunta São Paulo. Remendos de pano novo em vestidos velhos, vinho novo em odres velhos, sem novo nascimento, evangelho daqui, evangelho dali, vamos remendar dali, vamos remendar dacolá. Nada disso resolve. Ela estava pronta para morrer, ela ia comer o seu último bocado, quando Deus a visitou, quando Deus enviou Elias na sua casa. Porventura não estamos nós falando a alguém que tem suas forças nesse instante desfalecidas e que não tem nenhum argumento intelectual para resistir a Deus, argumento religioso, que não tem nenhum fogo estranho no templo como os sacerdotes tinham, para rejeitar a visita de Deus em seu dia? Receba. Se Deus tem te escolhido, o seu coração está como ali o ventre de Isabel, saltando como João Batista saltou ali, quando Maria se aproximou dela, com a mensagem do dia. Deus te abençoe nesse instante, com esta bênção tremenda que o mundo não conhece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poço de Jacó chegou Jesus, estava cansado, ali chegou pra descansar. Chegou também ali uma mulher, com o seu cântaro água foi buscar. Jesus queria ele beber. Se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias, eu te daria pra beber. A água muito superna que salta para a vida eterna, esta é a água que Jesus tem pra dar. Jesus é mais que o poço de Jacó, ele é a fonte, tem bastante água, é só tomar. Todos que têm pecado é só chegar, esta
Hoje um tabernáculo sou, um tabernáculo, templo do Espírito Santo. Deus me deu um novo canto, só os salvos podem cantar. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Eu era barro, nem um pouco me movia. Eu era inerte, um boneco sim eu era. Mas o meu Deus nas minhas narinas soprou, foi assim que me criou. Hoje um tabernáculo sou, um tabernáculo, templo do Espírito Santo. Deus me deu um novo canto, só os salvos podem cantar. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Não sou mais eu, o boneco de outrora,